Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pela companhia. Estamos de volta com a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos no 5º capítulo do livro, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E continuamos explorando, estudando as instruções dos Espíritos. Dessa vez, estudaremos o item 26 do capítulo, que tem o título Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Essa palavra silício, que se refere a uma antiga veste ou a um instrumento que nós podemos dizer que era um instrumento de tortura, construído às vezes de couro, às vezes com um pano, com algumas pontas que eram colocadas sobre a pele e que tinham a função de levar a pessoa a fazer penitência. Colocado assim, causava feridas, causava dor, que tinham a função da mortificação do corpo, da purificação da alma através da mortificação do corpo. Isso era o silício. Aqui, logo no título do nosso item, nós vemos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dará a ideia de que existe um verdadeiro silício. Portanto, aquele silício é falso. Aquele silício não cumpre esse seu objetivo de nos levar a Deus através da mortificação do corpo. O verdadeiro silício age de uma outra forma, é um outro tipo de recurso, é um outro tipo de ferramenta. E para entendê-lo, nós precisaremos estudar esse item 26, que é composto por 5 parágrafos trazendo as informações sobre esse verdadeiro silício e o aspecto prático de como usá-lo, não é? Então, em resumo, nós podemos dizer que esse item 26 nos diz que o espírito vive as provas que Deus lhe impõe como meio de aprendizado e de progresso. Agora, além disso, diz o item que o próprio espírito pode sim buscar avivar as suas provas, deixá-las mais vivas, mais pungentes, mais fortes, para esse mesmo fim, ou seja, para progredir. E, no entanto, o item faz uma distinção entre as provas que realmente são válidas para isso e aquelas que não são. Esse é o conteúdo do item no capítulo. Vamos pensar um pouco na ideia de continuidade do texto. Até agora, nós estudamos as aflições no Evangelho segundo o Espiritismo e vimos que nós devemos entender as aflições para não agravá-las. Mas vimos, por outro lado, também que as nossas aflições, quando bem entendidas e bem enfrentadas, nos fazem progredir. Então, seguindo esse raciocínio, nós poderíamos nos perguntar: bem, se nós transformarmos as nossas aflições em maiores do que elas são, será que o nosso progresso não aconteceria mais depressa? É isso o que pergunta e o que estuda esse item. Então, nós vimos até agora que elas existem, que bem enfrentadas podem nos levar ao progresso, e esse item traz essa questão. Bem, será que se eu agravar as minhas aflições e provas, então, eu não consigo progredir mais depressa? Então, aqui nesse item, nós veremos que sim, existem pelo menos 2 condições em que eu posso trazer para mim mesmo provas voluntárias, ou isso que é chamado aqui de verdadeiro silício, para conseguir esse efeito, progredir mais depressa. Então, vamos ao primeiro dos 5 parágrafos do texto para entender como isso pode ser possível, não é? Então, aqui no primeiro parágrafo, a primeira coisa que nós vemos, esse primeiro parágrafo que está dividido em 3 partes, não é? Nós veremos aqui que será respondida uma questão: se é lícito ao homem, primeiramente, abrandar as suas provas, torná-las mais leves. E aí a resposta vem com outras perguntas, não é? O Evangelho nos expõe as seguintes perguntas. Ora, é lícito aquele que se afoga buscar salvar-se? A quem tem um espinho retirá-lo? A quem está doente chamar o médico? Claro que sim, não é? Não precisaríamos pensar muito para responder aqui positivamente. A explicação que vem na sequência: as provas têm por fim exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. A inteligência para resolvê-las, a paciência e a resignação para lidar com elas quando não se pode resolvê-las.
Então, essas as informações dessa primeira parte do primeiro parágrafo. Aqui na segunda parte, nós vemos que pode acontecer que um homem nasça em posição penosa e difícil, justamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, ele vai lutando ali, perseverando e conseguindo vencer as dificuldades. No terceiro ponto, nós vemos agora que o mérito consiste em sofrer sem murmurar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se é bem-sucedido, porque haverá situações em que a gente não vai vencer. Mas que o mérito também está em não sermos negligentes, não é? O que seria mais preguiça do que virtude. Aquele que diz assim, eu não consigo resolver, então deixa para lá e está tudo certo. Bem, esse é mais preguiçoso do que virtuoso. Então nós vemos aqui nesse primeiro parágrafo, resumindo, que nós podemos e devemos abrandar a nossa prova, que isso é exercício, né? Para o nosso intelecto, para a nossa paciência, para a nossa resignação. Vemos que isso implica, obviamente, crescimento intelectual para aquele que aprende a resolver problemas sem preguiça. Então, agora nós entraremos no segundo ponto, aqui no nosso segundo parágrafo, que vai trazer um segundo ponto de visão sobre esse problema. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Lembra que Jesus disse, né? Bem-aventurados os aflitos. E aí começa uma questão. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Portanto, haverá mérito em procurar aflições que agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Bem, a resposta vem logo na sequência dizendo sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Aqui é a primeira condição para que se busque um sofrimento voluntário e uma privação voluntária, contanto que isso objetive o bem do outro, não o próprio bem daquele que sofre a privação, não é? Porquanto isso é caridade pelo sacrifício. Não sofrimentos e privações que somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige. Porque aí só há egoísmo e fanatismo, que é o caso daquele cilício que citávamos há pouco. Então aqui, nesse parágrafo, a primeira condição na qual a busca pelo aumento do sofrimento nos leva, sim, a progredir mais depressa, quando nós nos sacrificamos pelo próximo. Exemplo disso já deu Jesus ao citar o exemplo do óbolo da viúva, no Novo Testamento, quando Jesus diz aos seus apóstolos que a viúva que deu pouquíssimas moedas no gasofilácio, na urna do templo, o fez de forma que deu muito mais do que aqueles que depositaram quantias maiores, porque ela deu daquilo que lhe faria falta, que traria para ela sacrifício, privação, enquanto outros deram daquilo que sobrava, deram, portanto, esmola. Não é? Apenas aumentar o sofrimento é fanatismo. E aí a gente tem, então, aqui essa primeira condição. É fanatismo e é orgulho apenas aumentar o sofrimento próprio, sem que isso seja em favor do próximo. O raciocínio continua no parágrafo seguinte, pois ele diz que a gente precisa fazer uma grande distinção entre o que nós estamos estudando até agora. E essa distinção diz que, naquilo que nos respeita pessoalmente, individualmente para cada um de nós devemos nos contentar com as provas que Deus nos manda e que nós não aumentemos essas provas. Então, a nossa diretriz é essa. Estejamos contentes com as provas que Deus nos dá. Quem põe as provas é Deus, portanto, e não nós mesmos. Porque essas provas já são, por sua vez, muito pesadas às vezes, não é? Bom, o que nós devemos fazer? Aceitá-las sem queixas e com fé. É só isso que Deus nos exige. Deus não exige que nós aumentemos essas provas. Na sequência, somos orientados a não enfraquecer o nosso corpo com privações inúteis, como o cilício, e macerações sem objetivo, pois necessitamos de nossas forças aqui na Terra para cumprir as nossas tarefas. Torturar e martirizar voluntariamente o corpo é estar contra a lei de Deus. Enfraquecer o corpo sem necessidade é suicídio. Então vejamos quanto é séria essa questão, não é?
não enfraquecer o nosso corpo voluntariamente. Usai, mas não abuseis, tal a lei. Às vezes a gente pode causar uma privação, mas abusar de tal lei tem o seguinte efeito, né? Que está aqui na nossa frase grifada. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Se abusarmos disso, não é dessas provas voluntárias, nós poderemos causar para nós mesmos sofrimentos que nós não suportaremos. Então, muita atenção a essa questão. Bem, nesse parágrafo nós podemos dizer que temos o primeiro ponto dessa grande distinção que ele está fazendo. Primeira coisa do entendimento que nós temos que fazer sobre essa questão de avivar as nossas provas. Quem nos dá a prova é Deus, sempre. Não é? Não nós mesmos. Isso é a primeira distinção que a gente tem que fazer. Aumentar essas provas enfraquecendo o corpo é um suicídio, pois minamos nossas próprias forças. Abusar dessa condição do nosso livre-arbítrio que Deus nos deu, no qual nós podemos auxiliar ao nosso próximo, pode significar sofrer consequências amargas. Bem, então esse é o primeiro ponto dessa distinção, que vai ser ainda melhor tratado, ou mais aprofundado, melhor dizendo até, no parágrafo 4. Essa distinção continua sendo feita aqui. É diferente o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio de seu próximo. Retoma o ponto do parágrafo passado, portanto, né? E aqui alguns exemplos. Se suporta o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém, que precise ser alimentado e aquecido, o corpo vai sofrer, é claro. Mas esse é um sacrifício que Deus abençoa, porque é em favor do próximo. Quando a gente sai dos nossos aposentos perfumados para irmos a mansarda infecta, as periferias, levar a consolação, vós que isso também agrada a Deus. Aqueles que sujam as mãos delicadas, pensando chagas, e aqui a tradução de Guilom Ribeiro comete um pequeno deslize, né? A melhor palavra aqui para a tradução do texto em francês não seria pensando chagas, mas curando ou cuidando de chagas, também faz um sacrifício agradável a Deus. Aqueles que se privam do sono para estar à cabeceira de um doente, enfim, aqueles que despendem da própria saúde na prática de boas obras, tendes em tudo isso vosso cilício. Aqui podem acontecer mortificações do corpo, não é? O corpo pode se ressentir, mas isso tudo leva à purificação da alma porque é feito em favor do próximo. Então aqui a grande distinção sendo aprofundada. Verdadeiro e abençoado cilício. Visto que, além de tudo, não é, meus amigos e irmãos, os gozos, os prazeres do mundo não nos secaram o coração. Não estamos adormecidos nas volúpias enervantes da riqueza. Antes, preferimos virar anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, esse parágrafo é muito forte nessa direção de aprofundar aquilo que já foi dito no parágrafo anterior, apenas em princípio, né? Trazendo aqui alguns exemplos do que nós devemos fazer como modos de avivar as nossas provas podem ser feitos. O corpo vai sentir o efeito de nossa atitude, mas nós estaremos sendo benditos por Deus. Quando sofremos para aliviar a dor do outro, estamos cumprindo a proposta de Jesus, aquela que dizia amar ao teu próximo, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Afinal, essa proposta, né, essa atitude significa que vemos a dor do outro e que a sentimos como se fosse nossa. Por isso nós cumprimos a proposta, amar o outro, ao próximo como a nós mesmos. Então nós preferimos abrir mão, às vezes, da saúde do nosso corpo, de um conforto, de um lazer, de um prazer, de um gozo terreno, como é dito aqui, para aliviar a dor do outro. Assim, é que age o verdadeiro cristão. Ele vê a dor do outro e faz de tudo para aliviá-la, mesmo que signifique um sofrimento para si mesmo. Esse é o cristão que entendeu e sentiu que mais vale o bem-estar do próximo do que seus próprios prazeres. Por isso não tem o coração seco, mas vivo, coração que sente. E muitas vezes nós devemos pensar agora, né?
concluir aqui com esse parágrafo do Evangelho, que muitas vezes o que nós julgamos ser para nós um sofrimento é apenas a ausência de prazer. Nós que temos vivido com as benesses que o mundo moderno nos apresenta, quando não temos essas benesses, quando não sentimos o prazer, julgamos-nos sofredores. Isso, na verdade, é apenas a ausência de prazer, com a qual nós deveríamos aprender a conviver, né? A ausência desse prazer único e exclusivamente mundano, corpóreo. Vamos então ao quinto e último parágrafo, que nos apresenta algumas perguntas. Aqueles que se retiram do mundo para evitar seduções da riqueza, né, que nós vimos, e dos prazeres, e viver no isolamento, que utilidade tem essas pessoas na Terra? Onde está a coragem nas provações, uma vez que fogem da luta e se desertam do combate? Ora, se nós queremos um cilício, nós devemos aplicá-lo às nossas almas e não aos nossos corpos. E aqui, o segundo sentido desse cilício verdadeiro. Nós devemos, então, mortificar o nosso espírito e não a carne. Fustigar o orgulho, receber sem murmurar as humilhações, flagiciar o amor próprio. Nós devemos nos compenetrar e nos enrijecermos, não é? Contra a dor da injúria, da calúnia, que são todas elas mais pungentes do que a dor física. Então aqui nós temos o verdadeiro cilício, cujas feridas não serão contadas, porque atestaram a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Aqui então, a segunda situação em que o cilício, o aumento das provas é verdadeiro. Quando nós calamos em nós as nossas imperfeições e nossos vícios, o orgulho, o egoísmo, vícios de modo geral. Quando nós combatemos, isso nos causa uma dor, um desconforto, uma aflição para o espírito, que é muito maior do que qualquer aflição física. Então, o segundo aspecto no qual nós podemos dizer que, procurando avivar as nossas provas, nós iremos progredir. Primeiro, quando o nosso corpo físico se ressente de recursos em favor do próximo. E, em segundo lugar, quando nós combatemos vícios e imperfeições. Concluindo, podemos dizer que o verdadeiro cilício está em duas atitudes, né? Em dois comportamentos. O aumento do nosso sofrimento, às vezes corpóreo e físico, para alívio da dor do próximo, e no enfrentamento de nossos vícios e imperfeições, que nos causam mais dor do que a dor física, na maior parte do tempo. É muito mais dolorido combater o orgulho ferido do que uma ferida no corpo físico, na maior parte das vezes. Não é? É por esse caminho que nós iremos purificar o espírito, nos purificar e progredir. É mais difícil domar uma imperfeição em um vício do que maltratar o próprio corpo. É isso que está nos dizendo o Evangelho. É mais difícil, então, aí nem se fala, não é? Abrir mão do prazer é muito mais difícil do que flagiciarmos o nosso corpo físico. Então, essas são as provas voluntárias que agradam a Deus. Mas só agradam a Deus porque causam a melhoria de todos, o progresso de todos. Tanto daquele que cumpre a proposta de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, auxiliando nas aflições do próximo, mesmo que isso lhe cause desconfortos, tanto naquele que procura o combate de seus vícios e imperfeições. E mais ainda, causa o progresso, também o bem-estar do outro, que recebe essas obras de caridade. Então, assim, nós encerramos o nosso estudo desse item do capítulo 5. Mais uma vez agradecemos pela companhia nos estudos, deixamos o nosso fraterno abraço, o convite para a sequência e, como sempre, os votos sinceros de que Deus nos abençoe hoje e sempre.